Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Hoje o vídeo vai ser sobre nossa série especial de Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, e o tema será sobre o luto. Então nós vamos falar qual é a questão relacionada ao luto, por que as pessoas costumam ficar tão tristes, obviamente, por que mesmo acreditando em uma vida após a morte a gente continua realmente triste com a situação da morte de alguém, por que realmente a gente tem medo da morte e porque realmente é uma coisa que a gente não entende muito bem e fica sem saber o que se passa depois, o que acontece depois e em que isso muda de certa forma. Tem como ter certeza o que acontece com a pessoa depois que morre? Tem como realmente tratar de alguma forma psicológica as pessoas que ficam e a saudade que elas sentem? E não só isso, mas toda a depressão que vem assim, junto com uma pessoa que desaparece da sua vida, que deixa saudade, etc. Então é isso que a gente vai ver logo depois da nossa vinheta. Para quem não sabe, por não ter maratonado o nosso canal e não conhecer esse quadro, né, que está na playlist, né, Porque Ninguém Me Disse Isso Antes, este é mais um vídeo da série, né, baseada nesse livro aqui da doutora Julie Smith, que trata de questões terapêuticas que ela vivenciou, né, na experiência dela, né, de consultório, trabalhando com a psicologia cognitivo-comportamental, e ela traz aqui experiências, né, de pacientes que diziam para ela, talvez não todos esses que ela está experimentando aqui, não todos esses temas e pacientes ligados a esses temas falaram isso, mas ela disse que muitos deles diziam para ela assim: por que ninguém me disse isso antes? Talvez mudasse muito o meu comportamento, minha forma de agir. E na terapia ela falava e ajudava muitas pessoas, e aí ela acabou dividindo com as pessoas nesse livro aqui. Então nós estamos agora na parte 4. Vocês vão ver agora que quando a gente começa sempre com um históricozinho do que já aconteceu e do que a gente está planejando para frente. Como nós aqui no canal somos teosofistas, espíritas, etc., trouxe também aqui alguns livros que vão ajudar a gente nesse tema. Por exemplo, esse de Leon Denis, que é espírita, né? Depois da morte. Né? Tem o próprio Céu e Inferno, de Allan Kardec. Temos esse livro aqui do teosofista Leadbeater, O que há além da morte, né? Que eu acho que é um livro muito bom também para... tem o Através do Portal da Morte também, de Geoffrey Hodgson. Tem esse aqui que não é espiritualista, mas é um livro muito bom, trazendo a parte psicológica do morrer, né, da tanatologia, sobre a morte e o morrer. Um livro famosíssimo de Elizabeth Kübler-Ross. Então esse livro é também um livro indicadíssimo para esse tema. Vamos trabalhar aqui com basicamente o próprio tema o próprio capítulo, né, que se subdivide em subcapítulos, né, desse livro Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, mas vamos trazer enriquecimentos associados a uma cultura espiritualista que nos ajuda muito na consolação do entendimento do que pode acontecer com as pessoas que depois da morte, dando a entender que a vida continua, que a vida verdadeira é a do outro lado. E isso tudo pode nos ajudar de alguma forma dentro desse processo terapêutico, certo? Então vamos lá, vamos ver o que é que esse trabalho diz, e aí eu começo com esse slide, aqui é o slide de apresentação, que serve de thumbnail também, né? Que tem justamente essa fitinha que é usada como luto, né? Preta, e muitas vezes algumas fitinhas têm uma outra representação de acordo com a cor, mas quando ela é preta é luto, né? As pessoas, quando até se apresentam em algum programa de entrega, de apresentação, de música ou de coisa desse tipo, elas botam esse símbolo quando estão representando o luto pela morte de alguém. E logo atrás a gente já vê uma representação de uma pessoa que morre, mas que deixa o corpo, na verdade. Então, quem é o ser verdadeiro? Aquele que morreu ou aquele que continua do outro lado? Obviamente que dentro de uma perspectiva de quem acredita na vida após a morte, vai saber que, na verdade, algo existe além. Pode até não ser aquela vida logo depois da morte, a vida verdadeira, porque podem existir outras mortes, como a gente já falou aqui. Podem não, dentro da nossa perspectiva espiritualista existem, né? Várias mortes até chegar à essência, até como se fosse o descascar de uma cebola, como se fossem aquelas matroscas, aquelas bonecas russas, né? Que a gente vê uma dentro da outra,
e de certa forma isso nos ajuda a entender que existe uma essência que acima de tudo isso, de corpos sutis, de princípios de manifestação que a gente tem em vários níveis de existência, existe uma essência que essa aí é imortal e essa vive para sempre. Mas vamos ver o que é que esse livro diz, né, de Julie Smith, sobre essa questão. Antes disso, a gente tem aqui uma síntese, né, de tudo que... Deixa eu botar aqui um ponteiro. Opções de ponteiro aqui. Então, a gente já teve sobre o desânimo, sobre a motivação, né? Então eu já marquei aqui sobre a dor emocional. Esses que estão marcados com X são os vídeos que já foram postados. E esse que nós estamos fazendo aqui agora é justamente sobre o luto. Então a gente começa sempre indicando e mostrando os temas. Não vamos precisar ficar lendo sempre os temas que vêm pela frente, porque isso já está aí para vocês lerem e já foi dito em outros momentos, mas só para vocês entenderem que essa é a programação. Continuar com esses temas que fazem parte do livro e depois continuar ainda com esses outros aqui que não fazem parte do livro, que nós resolvemos acrescentar. Eu desde pequeno tive sempre essa postura de, quando eu gosto de uma coisa e sinto falta de outra que poderia ser dada uma continuidade, de uma continuação de determinada coisa, eu acabo tentando inventar, né, tentando usar minha criatividade de alguma forma. Eu me lembro que minha irmã, ela costumava me sugerir de fazer histórias em quadrinhos quando a gente era pequeno, recortando as histórias assim, de Mônica, Cebolinha, de Patinhas, de Pato Donald, etc. A gente cortava as figuras, colava e fazia um balão contando histórias diferentes. E eu começava a fazer isso muitas vezes, até o momento em que eu resolvi até juntar os personagens. Eu pensava assim, por que nunca Mônica e Cebolinha se encontram com Tio Patinhas e Pato Donald? Aí eu fazia as histórias juntando eles, depois botava Batman, Superman, Capitão América, Homem-Aranha, juntava os heróis da Marvel com a da DC, e eu começava a fazer isso por uma tentativa de trazer algo diferente. E aí quando eu vi que não encontrava desenhos para fazer algo ainda mais diferente, eu começava a fazer os desenhos. Foi aí que eu desenvolvi meus desenhos, foi aí que eu comecei a fazer história em quadrinhos, foi aí que eu comecei a desenhar. Claro que já tinha alguma semente de desenvolvimento para poder trabalhar com o desenho artístico e fui avançando. Tem muito que avançar ainda, mas acho que esse processo de tentar fazer alguma coisa que a gente sente falta e a gente por nós mesmos fazer um exercício muito interessante, enriquecedor. Depois, partir do zero com uma ideia parecida ou uma ideia completamente nova de alguma coisa que não foi feita ainda, melhor ainda, porque aí vocês partem do zero e são pioneiros, e são mais do que criativos, são inventivos. Mas aqui a gente está querendo dar a entender assim, não que isso é uma coisa tão genial, mas a gente está tentando aqui completar com temas que não foram citados pela autora. O transtorno de ansiedade, o sentimento de culpa, descrença, sobre o déficit de atenção, né, o TDAH que está tão em moda agora, a solidão, a raiva, a compulsão alimentar, a insônia, a autoestima, a autorrealização, os desejos e a ética. Foram os temas que a gente resolveu fazer, pensar, planejar para depois que acabarem os temas ligados a esse livro. Tá? Então vamos adiante. Então assim, começa o assunto sobre a dor. Eu estou até vendo que aqui eu não troquei, mas paciência, está ainda sobre a dor emocional. Não sei por que isso passou. Na verdade, deixa eu até corrigir isso. Pronto, pessoal. Agora sim, corrigimos aqui, botamos tudo sobre o luto. Então vamos lá, vamos seguir. Então ela começa colocando um capítulo como Compreendendo o Luto. E aí ela discorre sobre isso. Eu trouxe alguns trechos de citação do livro. Ela diz o seguinte: é comum associarmos o luto à morte de um ente querido, mas também podemos ficar de luto em outras ocasiões. Os términos que nos são significativos podem desencadear uma reação de luto, mesmo que não tenham sido causados pela morte. Então, assim, quando a gente termina um grupo, quando termina uma empresa, quando termina digamos assim, uma instituição, uma escola que fecha, né? Então passa-se por um luto também, né? Uma tristeza. Eu até vivenciei isso, né? Que eu trabalhava numa escola aqui de Salvador, chamada Teresa de Lisieux. Eu vi que era uma escola da família, né? Que os filhos assumiram uma tarefa da mãe. E depois eu trabalhei na gráfica dessa escola durante um tempo. E eu presenciei o fechamento dessa escola. Não estava trabalhando mais na escola na época, mas eu vi como foi triste. Então,
tem coisas como essa que acontecem. Até a perda de algum objeto, algum objeto de estimação, alguma coisa que lembra a gente, que faz a gente até perpetuar a lembrança de alguém que morreu. Então teve o luto da morte da pessoa e depois o luto da perda de algo que foi de algum ente querido que a pessoa guardava de recordação. Então isso tudo faz a pessoa ficar muito triste, e é sobre isso que ela está dizendo quando ela fala que luto não é só sobre a morte de uma pessoa. Bom, então o luto está associado a perdas profundas, perdas de coisas que a gente pensa que são irreparáveis, que a gente pensa que não vão permitir que a gente viva da mesma forma. Ninguém vive da mesma forma com perdas. As perdas fazem a gente mudar para pior em um determinado momento, ficando triste, com saudade, etc. Mas faz a gente também aprender, dá a gente um aprendizado para poder exercitar o desapego, para exercitar a força que a gente precisa ter depois de uma perda. Então, não é o desapego nessa hora em si, mas assim, a força para poder se recuperar de qualquer baque, de qualquer emoção, de qualquer situação que venha depois. Às vezes, assim, passando por muitas perdas, as pessoas acabam adquirindo recursos, técnicas, formas internas, né, e proteções dentro da psique para poder ajudar a pessoa a ficar mais forte, mais protegida de tudo isso. Claro que, como eu já disse desde o começo, a crença na existência do pós-morte, a crença que as coisas são transitórias quando a gente perde objetos, e crenças em que existe um futuro após aquela perda, são muito importantes para que a gente possa superar com mais rapidez determinada perda, determinado luto. E aí ela diz o seguinte: o luto é uma parte normal da experiência humana. Então ela começa justamente com uma coisa que ela faz em todos os temas, é mostrar que nós somos normais por sentirmos alguma coisa de ruim sobre algo na vida, ou situação, acontecimento, ou como reação de alguma coisa que acontece. Então o luto é um processo que é necessário atravessar quando vivenciamos a perda de alguém ou de algo que amávamos ou de que precisávamos, com que nos sentíamos ligados e que tinha significado na nossa vida. Então é natural que a gente sinta isso toda vez que a gente perde alguma coisa, porque a gente atribui um significado, a gente se identifica com aquele objeto, é como se estivesse perdendo parte da gente. Parece um clichê, mas isso todo mundo diz, né? Perdi uma pessoa, é como se eu estivesse perdendo parte de mim. Isso não é de todo uma mentira, porque a pessoa se identifica, a pessoa se coloca naquele lugar. Se for, por exemplo, uma obra de arte que a pessoa fez, pense aí, é uma parte da pessoa mesmo. Eu sempre costumo dizer que toda obra de arte leva um pouquinho da pessoa ali, e tanto que quando a gente critica uma obra de arte da pessoa, a gente é como se estivesse criticando a pessoa. E aí fica bem mais claro para a gente, porque é algo que saiu da gente, é como se fosse um filho, né? Então, imagine perder filho, perder algo similar a um filho, analogamente, quer seja um ser humano, quer seja um animal de estimação. Tudo isso são perdas absurdamente fortes, né? Às vezes até pessoas sofrem até com as perdas de animais do que perdas de pessoas, porque, por exemplo, quando se perde uma pessoa de muita idade, as pessoas já ficam se preparando, esperando, ou quando a pessoa está muito doente, todo mundo se prepara já. Quando é uma doença muito brusca, muito rápida, nem sempre a força que vem é tão grande de preparação e tudo, mas pessoas de muita idade muito avançada, muitas pessoas já esperam e sabem que a pessoa não vai viver eternamente, né, fisicamente pelo menos. Então já se tem essa preparação. Bom, então ela continua: a tristeza pode fazer parte do luto, porém há nele muito mais do que tristeza. Pode haver uma profunda saudade da pessoa que se foi. Os relacionamentos estão no cerne do que significa sermos humanos. Entre as pessoas que conheci até hoje na minha carreira, as ligações humanas são aspectos mais relevantes na vida de cada uma delas. Pode parecer redundante dizer que, além da tristeza, há a saudade, porque muitas vezes a gente sente o impacto da morte, sente a forma como a pessoa morreu, vê a pessoa assim, parada, branca, e mesmo que maquiada para um enterro, para o velório, etc., ver a pessoa ali deitada, é um impacto e produz uma tristeza tremenda por não poder ver mais aquela pessoa. Mas quando a pessoa revive lembranças de coisas que viveu com a outra pessoa, aquela pessoa que foi embora, ela também vai ter ali um saudosismo, né? Aquela coisa de pensar que não vai encontrar mais aquela pessoa, não vai estar com ela mais assim, do jeito que gostava de estar, trocando ideias. Se for uma pessoa que você vê sempre, que convive muito com alguém, né? Essa pessoa que fica, realmente vai sentir muita falta,
pessoas que se telefonam todos os dias, ou que se encontram todos os dias, que se falam todos os dias, o baque é ainda maior, né? Porque há sempre uma sensação de quando é uma pessoa que você não fala muito e depois encontra de novo, é como se não tivesse tido tanto tempo sem se falar, ou quando você não vê a pessoa todo dia, sempre há aquela sensação, a pessoa está viva ainda, mas eu só não estou encontrando ela. Mas quando é alguém que há um convívio rotineiro, a coisa ainda é mais complicada, porque é o dia a dia da pessoa, faz parte da rotina, a pessoa vai mudar completamente a vida, porque vai mudar a rotina diária da pessoa. Então, isso é muito importante assinalar, porque existe essa situação, né, de saudade por conta da convivência, da continuidade, da presença na memória o tempo inteiro. Vocês desculpem, por favor, o barulho, né, que tem sempre obra aqui perto, é muito prédio que está em obra ou em construção aqui na proximidade e acaba tendo esses barulhos. Então, assim, é importante a gente entender que o corpo também fica enlutado. Então a gente somatiza a tristeza, qualquer tipo de tristeza. E quando é uma tristeza de perda, é como se algo de nós saísse da gente. Então é uma energia que a gente perde, que a gente desprende. A gente gasta uma cota de energia muito grande, de energia vital, inclusive, para poder se recuperar de tristezas e de lutos em especial, porque é como se a gente precisasse de uma energia para preencher aquele vazio que vai aparecer objetivamente na energia que a gente tem ali da nossa aura, porque na nossa aura tem representantes de pessoas com quem a gente interage o tempo inteiro. Quando a gente interage muito com a pessoa, a gente tem um lugarzinho ali na aura que é para conectar com aquela pessoa, com uma energia que a gente, de uma memória, de uma lembrança, até que seja inconsciente, de associação com aquela pessoa, talvez a memória e a lembrança mais forte que a gente tem sobre a pessoa, manifestada em energia, em luz, em cores, ficam presentes e se dissipa quando a gente demora de ver a pessoa novamente, mas quando encontra novamente a gente reacende e aquela coloração na aura aparece, e isso é importante para a gente entender que não é tanta mentira assim, ou não é tanta ilusão, nem é tão abstrato nem metafórico quando a gente diz que a gente perde alguma coisa em nós quando a gente perde uma pessoa. Então essa energia que está ali na interação com o outro é uma energia muito forte, uma energia que faz parte da nossa constituição psíquica, faz parte do lado objetivo da psique, né? Eu, quando falo sempre dessa questão, eu lembro que Jung, quando buscou um nome para chamar o arquétipo, ou o inconsciente coletivo, aliás, ele, quando buscava um nome, ele chamava de psique objetiva. Olha que interessante, porque é dando a ideia de que tudo que parece abstrato e algo que não existe existência real, objetiva, é sempre muito subjetiva, para ele tinha uma existência objetiva que era um inconsciente coletivo. Agora, onde está esse inconsciente coletivo? Ele nunca deu uma explicação para isso. Se ele tivesse ultrapassado mais tempo na vida dele, não tivesse morrido em 1961, ele talvez tivesse alcançado o conceito de não localidade, ou pelo menos a moda do uso do conceito da não localidade, ele usaria esse termo. Mas ele, como trabalhava muito com questões relacionadas à física quântica, ele entendia a existência de algo que não era físico, mas tinha uma presença em outra instância, com uma energia mais sutil, que viajasse além da velocidade da luz, porque ele trabalhava mais até com a física relativista do que a física quântica. Então essa existência de algo, né, que se perde junto com uma pessoa, a conexão que a gente tem com uma pessoa, mesmo com as pessoas vivas, quando a gente deixa de ter um relacionamento com o outro, quando há uma briga, há uma rixa, tem muita gente que volta justamente sentindo falta dessa conexão, sentindo falta desse lugarzinho na nossa aura para poder interagir com a outra pessoa, certo? Então, por isso que a morte faz a gente enlutar. Então, é de certa forma uma coloração que muitas vezes é até uma cor preta mesmo, por conta da nossa representação cultural, né, de associar o branco, o preto ao luto, apesar de a gente saber que em outras culturas são outras cores que relacionam ao luto, ou não tem uma cor definida, mas de certa forma a gente entende que em uma grande parte das culturas ocidentais o preto é a cor que representa o luto, né? Se existe uma conotação racista nessa afirmação, não sei, espero que não, né? E teríamos que remeter a uma história, buscar uma história para poder entender, para saber isso. Hoje em dia eu já nem digo que existe ou não existe, porque historicamente o racismo e o machismo e essas posturas radicalmente negativas para a sociedade eram muito fortes, e a gente sabe que hoje, quando a gente olha para trás,
muitas delas pareciam não ser uma manifestação preconceituosa, mas hoje a gente vê que são, né? E o livro Jung, uma revisão feminista, é um livro que eu estou lendo e estou justamente chegando até algumas conclusões da ideia de que mesmo assim, de uma maneira que a gente não possa acusar tanto Jung realmente tinha uma postura machista muito forte. Eu digo que não poderia acusar tanto, que era meio que fruto da cultura também. Ele se deixou influenciar pela cultura da sociedade, sim, e isso é interessante que muitos psicólogos pós-jungianos estão hoje percebendo isso e estão descobrindo como determinadas afirmações, determinadas situações da vida de Jung influenciaram para ele ser uma pessoa machista, até o fato dele ser uma pessoa que traía muito a mulher dele, e em determinado momento traía até com consentimento, imagine, a mulher deixando, achando isso normal, convivendo até com a amante dele, tudo. Isso tudo manifestou-se na postura dele, no pensamento dele, nas ideias dele, consciente ou inconscientemente, em alguns momentos consciente por ele achar natural e outras vezes inconscientemente. Então, estamos estudando ainda esse livro e vamos fazer mais do que uma resenha. A gente vai falar do conteúdo e vamos trazer informações bem interessantes sobre esse livro, que é muito, muito bom e que saiu há pouco tempo. Mas vamos fechar o parênteses aqui para continuar o nosso tema, né? Então, dentro ainda desse item luto é normal, está dito o seguinte: tudo o que pensamos e sentimos acontece no corpo. O luto não é diferente. A perda de um ente querido é uma enorme ameaça psicológica e física. A dor pode ser física e emocional. Eu falei para vocês, né, desse ponto, a autora não fala muito dessas questões esotéricas, né, de aura, etc., mas eu poderia dizer a vocês que naquele ponto da aura onde falta determinada coisa, há uma energia que se alimenta de tristeza e que pode ser algo que realmente produza um efeito de cima para baixo, de uma energia mais sutil para a mais densa no corpo, somatizando, né? Isso, André Luiz, né, naquele livro Evolução em Deus Mundo, ele chama predisposições mórbidas. Muitas vezes coisas que a gente fez com a outra pessoa, o remorso, imagine, ficam guardados no nosso perispírito, ou no nosso corpo astral, ou na nossa aura astral, até na nossa aura mental também. Tem certos pensamentos que nos lembram algo que a gente fez no passado com aquela pessoa, cria um remorso, cria um sentimento de culpa, aquele sentimento de culpa já vai crescendo, vai aumentando. Então, além da saudade, além da perda, ainda tem o sentimento de culpa que acrescenta a esse processo todo, e aí acaba gerando até dor física mesmo, uma dor emocional, que é também dor física. A gente falou de dor emocional que se manifesta no físico como dor real, né? Vocês viram no tema anterior dessa série, e no caso do luto também acontece a mesma coisa. Então aqui a gente tem uma frase que diz: a reação de estresse é repetidamente desencadeada. Então lembrem que a gente fala muito de formas de pensamento, de elementais que estão na aura, que estão retroalimentando. Então às vezes um elemental que não é um ser tão evoluído assim, ele é responsável por manifestar tanto as energias que nos fazem bem, quanto as que não fazem tão bem. Então, se a gente tem uma energia de raiva, uma energia de remorso, ou de culpa, ou de luto, ou de tristeza, ou de depressão, alguma coisa assim, tem uma entidade ali, um serzinho lá que retroalimenta, que fica sempre repetindo, fica sempre reproduzindo aquela energia, e a gente tem que ter muito cuidado para tentar dispersar. Por isso que, dentre os espíritas, é muito comum a pessoa tomar um passe quando está passando por situações desse tipo, e aí as pessoas até não entendem em que o passe pode ajudar. O passe pode ajudar nisso, ajudar limpando a aura, trazendo novas energias, fazendo com que a gente se alimente da energia para o físico de uma maneira melhor, mesmo que ainda exista o sentimento de perda, o sentimento de culpa, o sentimento de tristeza e de saudade para com a outra pessoa. Pelo menos já ameniza, já diminui aquele efeito que a aura vai ter de repetição, de desencadeamento, de pensamentos e de emoções que são retroalimentadas a partir de algo que aconteceu, certo? Então é por isso que é importante a gente pensar nessa questão da aura. Aqui tem a representação dela, né, com aquele cinturão que a gente sempre fala da autossuficiência, né, aquela cor verde que fica dividindo o Equador, como o Equador, dividindo o hemisfério superior e inferior, né, e as energias de pensamento aqui, que quando lembram uma pessoa que morreu, elas vão obscurecendo e causando um efeito negativo de tristeza, de depressão, etc. Então isso que precisa ser trabalhado na aura, precisa ser trabalhado
a nível do psicológico da pessoa. Aí, novamente, aqui mais em um ponto, a gente tem pensamentos que podem estar associados, né? O complexo, né, de Jung, que um conecta uma coisa, conecta outro, lembra alguém que já morreu, aí você acaba manifestando uma energia de luto ali, né? Então, todo lugar que surge, todo momento e todo lugar, todo mote que faz a gente lembrar de determinada pessoa, dentro dessa perspectiva até de associar o complexo com a aura, é um tema até bem interessante. Essa coisa de a palavra-chave naquele processo de associação dirigida que Jung fez para poder descobrir os complexos, se existe uma palavra que conecta a gente a uma situação que a gente já viveu, faz a gente, de certa forma, associar. Eu tenho até um exemplo que eu dou sempre aqui, né? Aquele exemplo do navio, né? De uma pessoa que ficava em depressão toda vez que ouvia um barulho de navio e não sabia porquê, até que Jung, fazendo uma série de indagações, experiências, de buscar lá no fundo do poço, né, do inconsciente da pessoa, a razão de ser para aquela depressão, ele ficou sabendo que era aquele navio que uma pessoa, um afeto da pessoa estava viajando, fez aquele barulho e a pessoa depois morreu e ela nunca mais viu essa pessoa. Então o barulho do navio ficou associado à perda da pessoa. Então isso faz com que a gente alimente logo, imediatamente, uma energia, e às vezes é uma energia inconsciente. Essa pessoa não sabia, porque toda vez que ela ouvia o barulho do navio, estava fazendo tarefas as mais diversas, escrevendo uma carta, lendo um livro, alguma coisa assim, e ouvia esse barulho ao longe e de repente sentia essa tristeza, e ele acabou descobrindo que era por isso. Então tem a ver com essa situação, tem a ver com essa experiência, tem a ver com algo que é inconsciente, que a gente não percebe, e tem a ver com a aura, porque a aura manifesta também essa energia de luto, e o corpo também recebe por um processo psicossomático, né? Então, ao falarmos de estratégias que nos ajudam a atravessar o luto, quero deixar claro o que significa ajudar. Essas estratégias não fazem a dor desaparecer, não nos levam a esquecer, nem nos obrigam a deixar para lá. A ajuda pode ser tão simples quanto descobrir que a montanha-russa de emoções que sentimos é normal. Pode consistir em descobrirmos novas maneiras de ficar com a dor e processá-la de forma sadia e segura. Isso nos faz lembrar que a autora sempre faz referência ao mindfulness, né? Então, parece bobo, parece simples, mas é uma estratégia que ela sempre fala de podermos resolver questões muito fortes do nosso emocional, em vez de a gente ficar querendo desaparecer com aquela emoção, fazer ela fugir, ela ir embora, algo que até Freud já falava muito, né, nessa questão da gente ressignificar, a gente pensar de novo em determinadas emoções para não jogar no inconsciente e virar alguma coisa que vai trazer repercussões para nós, mesmo sendo algo que não aparece na nossa memória, né? Então, ela sugere que justamente a gente continue enfrentando, veja, um pouco que Jung também fala de abreação, a gente enfrentar, né? Só que a gente deve entender aquilo como algo que chega e vai embora, chega e vai embora. Aparece sempre como uma lembrança, mas algo que não deve durar muito, porque é algo que a gente tem que ter controle sobre esse sentimento, de poder até esquecer, deixar, não é esquecer, mas deixar ele, de pensar sobre ele naquele momento, sem querer fazer com que ele desapareça por completo, criando um mecanismo de defesa muito forte, a ponto de jogar essa memória, essas lembranças no inconsciente, ou pelo menos parte dela no inconsciente, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente vai estar numa síndrome de psicose muito grande, né, ou de esquizofrenia, de não viver a realidade, viver outra realidade que não é, que é fantasiosa, então, porque viver a fantasia como se fosse realidade é um nível de psicose tão grande que acaba sendo, é a própria esquizofrenia, né, o fato de você não viver a realidade. Então, não chegar a isso é o extremo, mas mesmo sem chegar a isso, a gente faz uma manifestação meio esquizoide, né? De pensar que devemos esquecer, de viver outra realidade, ficar fantasiando. Então vamos aqui ver um filme maravilhoso, até uma comédia para esquecer completamente. Não é por aí. Você até pode se alimentar de energia antes, alimentar de emoções que possam superar e ter sabedoria, capacidade, né, força, digamos assim, de poder até fazer coisas que você gosta de fazer. Isso vai ajudar muito, porque você fazer coisas que você gosta de fazer vai ajudar realmente a dar uma boa melhorada no seu astral.
mas não como que isso fosse uma estratégia para deixar de lembrar e fazer com que aquilo desapareça completamente da mente, preenchendo o tempo inteiro com coisas, porque isso acaba sendo uma obsessão e isso acaba sendo negativo. Então preencher com outras coisas sim, mas tendo sempre um limite para isso e sabendo dosar quando isso vai ser ainda valioso e quanto fazer isso vai ser importante, a ponto de não criar um problema maior ainda do psicológico, né? Então, o luto pode trazer uma sensação intolerável. É perfeitamente compreensível que nossa reação humana mais natural a isso seja bloqueá-lo. A dor é tão intensa e vasta que apavora. Assim, nós nos afastamos quando isso é possível. No entanto, quando bloqueamos uma emoção, tendemos a bloquear todas. Como resultado, podemos nos sentir vazios, entorpecidos e com dificuldade de encontrar novos sentidos e de seguir a vida como fazíamos antes. Então entenderam aí agora que, na verdade, além de a gente parar com as emoções associadas àquele luto, a gente acaba fechando, né, a nossa realidade, a gente criando um mecanismo de proteção total da aura, e isso pode ser algo que encapsula a gente, deixa a gente sem interagir muito com as outras pessoas e criando aquilo que a gente já falou ali, né, de uma atitude mais antissocial e de uma atitude que não nos ajuda no processo de interação com as outras pessoas. Acaba criando, né, a gente criando uma bola de neve de negatividade, de coisas ruins que podem acontecer, e a tristeza só faz aumentar, né? Aqui mostrando a representação que tínhamos usado recentemente, né, do luto, né, pela lembrança e tomando conta da aura. Então foi uma forma da gente até ilustrar isso. Então, entorpecendo-nos com remédios ou álcool, ou negando o que aconteceu, temos a impressão de que resolvemos o problema, mas não resolvemos, porque continua existindo aquilo ali, remoendo na gente, ou consciente ou inconscientemente, a gente acaba sofrendo consequências de tudo isso, né? Então acaba existindo um luto total, geral, fechando completamente a gente para as outras coisas boas da vida e para as experiências que podem nos ajudar e nos servir como lembranças boas para o futuro. O luto não resolvido está associado à depressão, à propensão ao suicídio e ao uso de bebidas alcoólicas, né? Aí a autora cita, né, a bibliografia, né, Zissud e Lyons, 1990. Portanto, negar nosso luto e afastá-lo passa a impressão de ser uma autopreservação, mas a longo prazo pode ser o inverso. O que, então, nos ajuda a atravessar essa experiência com menos dor e prejuízos pessoais futuros? Aí eu trouxe aqui exemplo de Romeu e Julieta, né, nessa imagem. Imagine a tristeza do luto de Romeu e Julieta, né, considerando que eles poderiam estar juntos, mas por um mal entendido, por uma determinada droga que durava pouco tempo, um deles se confundiu e acabou também tomando veneno para viver com o outro na eternidade, e acabou que isso acabou acontecendo por conta de um equívoco, né? Então esse luto ainda mais, então, aí mostra, né, que a tendência da pessoa querer acompanhar, né, mesmo alguém que acredita do outro lado, tem que entender também, dentro de uma filosofia espiritualista, porque que quando a pessoa tira a vida deliberadamente, ela pode ir para uma região tão tenebrosa, tão não muito boa, assim, no sentido de sofrimento, né? Não seria um inferno, mas seria um umbral, uma localidade não muito positiva para a existência da pessoa, remoendo energeticamente por conta dos pensamentos, das ideias que vão estar associadas a ao tirar a vida, ao não saber aproveitar aquela vida na Terra que tinha, aquele tempo que tinha para aprendizado, etc. Então essa pessoa acaba nem encontrando aquele familiar que acabou de desencarnar, porque aquela outra pessoa, se não tirou a vida também, e mesmo que tenha tirado a vida, as pessoas acabam não se encontrando, porque vivem um processo de recuperação de uma condição que não está tão boa depois que desencarna, quando é através de um suicídio, né? Muitos devem ter já lido o livro Memórias de um Suicida, e ele fala muito bem dessas experiências, conta muito bem sobre esses caminhos, né, que são tortuosos dentro dessa experiência de tirar a vida, aí muitos pensam até que tirar a vida é um direito, porque a vida é da própria pessoa, mas a gente tem que entender que a vida é uma dádiva. A gente não é dono de nada, nem
do que a gente tem à nossa volta, porque é tudo um empréstimo, porque faz parte de um processo de aprendizado, como se a gente estivesse numa escola e tudo aquilo que está ali entregue a gente, dado a gente, é parte dessa escola, desse aprendizado. Então, nossa vida real é uma vida desprovida de qualquer objeto e qualquer realidade física. Então, tudo que existe de físico é fornecido por seres superiores, seres que são responsáveis pela criação, por tudo que é criado, por tudo que existe no universo. Então, tudo isso é temporário. Até livros que a gente gosta, pessoas que gostam muito de livro, né? Eu fazendo a referência, porque quando eu falei isso, eu olhei aqui os livros e imaginei quanto eu, às vezes, sou apegado a alguns livros. E é interessante a gente entender isso, que são coisas, objetos, e que estão com a gente, não são da gente, são coisas que fazem parte da nossa tarefa, da nossa trajetória da vida, e a gente entender isso é parte de um grande aprendizado que a gente precisa desenvolver. Então, continuando aqui, né, com o tempo aprendemos a dar mais passos e ir mais fundo, a mergulhar sabendo que poderemos voltar à tona em segurança. Sentir o luto não faz desaparecer, mas aqui está errado, né? Desenvolvemos nossa força ao saber que podemos senti-lo e ainda assim voltar para lidar com a vida tal como é hoje. Então, as etapas do luto, que são tiradas, né, do próprio livro, usa como referência, né, esse livro de Julie Smith, usa como referência exatamente esse que eu mostrei para vocês nesse instante, sobre a morte ou morrer, né? Então ela fala aqui dessas etapas, a gente não vai detalhar muito isso, né? Mas eu sugiro, eu recomendo às pessoas, não só pessoas que tiveram perdas recentes, mas pessoas que querem estudar tanatologia, essa questão de como é a psicologia da morte, tanto para quem morre quanto para quem fica. Então, o luto começa com a negação, a pessoa não aceitando, não acreditando. Às vezes essa negação envolve negação da crença em Deus, inclusive. Muita gente passa a não acreditar mais em Deus por causa dessas experiências. E felizmente muitos depois voltam porque sabem que é um estágio, é um momento, passam a refletir melhor e ver que aquilo ali foi só um pensamento daquele momento, da pessoa estar sofrendo achando que foi esquecido por Deus ou porque não tinha merecimento, e às vezes aquela pessoa que morreu não merecia ou coisas desse tipo. Mas merecendo ou não merecendo, a morte não é uma punição divina. A morte, por mais que seja violenta, por mais que seja dolorosa a morte para quem morreu e para quem fica, morte não é punição para ninguém, é parte do caminho, da trajetória evolutiva de qualquer ser humano, nascer, se desenvolver, viver, morrer, né? Renascer de novo, etc. Então todo esse processo de nascimento, vida e morte, renascimento, vida e morte, e continuamente acontecendo no processo todo evolutivo, são parte de um processo de evolução que eu entendo que a pessoa, mesmo com um pensamento espiritualista, não consiga processar tão bem isso a gente vai falar daqui a pouco, mas começa sempre com a negação, mesmo as pessoas que são espiritualistas, né? Aí vem a raiva, né, por perceber que mesmo sendo espiritualista, mesmo existindo Deus, a gente fica com raiva disso ter acontecido, mesmo entendendo que faz parte de uma lei de causa e efeito, mesmo entendendo que faz parte do fluxo de evolução de qualquer ser humano, ela fica com raiva também por saber que isso acabou acontecendo e fez ela perder alguém. A barganha que entra naquela coisa, né, de ficar pensando assim, bom, já que isso aconteceu, eu espero que alguma coisa de positivo surja na minha vida daqui para frente, esperando sempre algo positivo após a tempestade não vir a bonança. Então, negociando, então, que Deus pelo menos me permita encontrar essa pessoa depois que eu morrer, que Deus me permita ter uma vida agora que seja melhor para poder compensar tudo isso. Então, vem essas barganhas aí e tal, e tantas outras, né? Depois vem a depressão, a tristeza por perceber que tudo isso não ajuda no sentido de preencher o vazio. Aí o vazio continua presente e aí a aura tem uma participação muito grande aí, por mais que a autora não fale, né, a Elizabeth Kubler-Ross não fala dessa questão da aura, mas a depressão é algo que é retroalimentado, como a gente falou nesse instante, somatizando e até fazendo com que a pessoa fique com o luto físico, né, o luto manifesto no corpo, e depois vem a aceitação. Se segue esse caminho natural e a pessoa consegue manter-se em equilíbrio em cada estágio desse, entendendo que cada estágio desse é necessário, é normal, é natural que aconteça, as pessoas não vão ter que passar por isso mesmo, e depois passa por isso e chega um momento em que ela, mesmo não esquecendo da pessoa, mesmo continuando triste pela morte da pessoa, isso passa a ser algo que
fica mais fácil de se conviver ao longo da vida do que logo nos primeiros momentos, né? Logo nos primeiros meses, nos primeiros anos, dependendo do tempo que a pessoa leva para se recuperar. Então isso aqui está no livro de Elizabeth Kübler-Ross. Quem quiser ter mais um aprofundamento sobre isso aí, o livro pode mostrar para vocês, tá? Então, a negação envolve a absorção gradual de como acolhemos a situação enfrentada. A raiva, por trás da raiva há sempre uma dor ou um medo intenso. Quando nos deixamos realmente sentir essa raiva e expressamos, podemos trazer essas outras emoções à tona e elaborá-las. Então, deixa a raiva acontecer, não trave ela, não fique querendo deixar que acabe aquela raiva e tal, não, porque ela faz parte do processo. Tá? Então, seguir esse caminho naturalmente, deixar o psique livre para sofrer à vontade, chorar, porque o chorar também alivia, de certa forma, é um mecanismo de alívio o choro, né? Eu sinto até falta, porque eu sou alguém que não chora tanto assim. Bom, a barganha é a negociação com Deus e com o universo para diminuir a culpa, né? Para diminuir a culpa, para diminuir a saudade, para diminuir a tristeza, da perda, enfim, alguma coisa que sirva, né, de processo, né, que vai ser consolador, que vai ajudar em determinado momento, mas temporariamente, porque de certa forma a pessoa vai entender que aquilo é um mecanismo que a pessoa está usando, e um mecanismo que serve para aquele momento e que depois a pessoa vai ter que superar, né? Então, depressão, tristeza e vazio intensos por uma perda profunda que acompanha a morte de um ente querido. A definição direta do que acontece exatamente nessa fase, né? A pessoa ficar tremendamente triste e não saber nem como sair daquela tristeza, deixar essa tristeza acontecer, observar dentro da linha do mindfulness, perceber que aquela tristeza não é você não tem que se identificar completamente com aquela tristeza, não deixar que ela seja retroalimentada por elementais e pela aura, pelas formas de pensamento, de ficar lembrando, remoendo, mas também não querer esquecer a ponto de criar um trauma inconsciente que seja muito pior de tratar depois. E por último, aceitação, quando damos ao luto o tempo e o espaço de que ele necessita, começamos a nos sentir mais aptos a seguir adiante e a desempenhar um papel ativo na vida. Então aqui, depois dessa parte, que é essas etapas, né, esse processo da negação, esse processo, né, as etapas do luto, a gente tem as tarefas do luto, né, que primeiro é encontrar alguma aceitação na nova realidade depois da perda. Elas são autoexplicativas, né, então vou ler seguidamente. Então, elaborar a dor da perda, depois adaptar-se a um novo contexto no qual o ente querido já não está presente, encontrar um modo de manter a ligação com ele de uma nova maneira, ao mesmo tempo, está errado aqui, né, mas ao mesmo tempo participando da vida como ela é agora. Então, isso, aí ele cita aqui que é segundo William Worder, né, um autor que escreveu isso em 2011. Então você vê que o tempo inteiro é mostrando que tudo isso deve acontecer, deve fluir, os sentimentos devem continuar existindo, devem continuar sendo mantidos, só que processados para eles serem vistos de uma forma diferente. Lembrar do outro sempre como alguém que nos trouxe experiência, nos fez aprender alguma coisa. Lembrar da pessoa nos ensinando alguma coisa, sem aquela carga de tristeza, da saudade, mas com a carga de lembrança do legado, né, da memória que a gente tem, do que aprendeu, do que a pessoa nos ajudou, até algo que a pessoa descobriu que aprendeu com ela depois, parou para refletir e viu que foi com ela que a pessoa aprendeu alguma coisa, e aí ficar com isso na memória. Isso é muito bom para reestruturar a aura, as energias da aura, as formas de pensamento associadas à nossa aura, ligadas àquela pessoa. Isso nos ajuda muito também a diminuir o luto, diminuir a tristeza, diminuir a depressão. Então, elaborar a dor de uma perda significa processar e integrar a experiência da perda na vida pessoal, compreendendo e aceitando as emoções envolvidas. Esse processo é essencial para o luto, pois envolve o enfrentamento da dor para que ela não se torne um peso crônico ou causa de sofrimento prolongado. Então, uma mensagem belíssima aí de você poder trabalhar, processar, entender, elaborar aquilo. Enquanto você não assume que está extremamente triste, algo que é até difícil,
Se existe uma coisa que é fácil acontecer, a pessoa assumir a tristeza de um luto. O que pode acontecer é exatamente o oposto, a pessoa não se perdoar porque está vivendo a vida normal, sendo alguém que era tão próximo à pessoa. Se a pessoa conseguiu processar e se liberar, a pessoa fica até se sentindo culpada por não estar triste. Isso também não deve existir, porque as pessoas podem ter conseguido elaborar ao longo de um período em que a pessoa estava doente, ou porque a pessoa já é de uma idade muito avançada. Então isso é importante que a gente perceba, que também a gente não precisa se martirizar porque não está tão triste quanto achava que deveria estar. Pode ser até que aquela tristeza apareça depois, porque a gente viu aí que começa a negação, depois a gente começa num processo de raiva, etc. E a tristeza vem mais adiante. Então pode ser que essa tristeza ainda não tenha chegado porque não caiu a ficha, sabe? Aquele exemplo que eu falei da pessoa que não vê o outro todos os dias, e aí começa a perceber que num período mais prolongado vai sentindo falta, porque a rotina, a sistematicidade, né, a periodicidade em que a pessoa via a outra começou a se aproximar, a chegar, né, a passar 1 mês, 2 meses, e a pessoa não encontrar aquele ente que foi embora. Aí a pessoa começa a sentir a saudade que passou a bater por conta dessa periodicidade do encontro da pessoa, né? Aí dentro das tarefas do luto, a autora diz ainda: após uma perda, as pessoas lidam de maneiras diferentes com o luto. Enquanto algumas são orientadas a sentir a dor e as emoções que surgem, outras se concentram em tentar ao máximo distrair-se das emoções avassaladoras. Nenhuma dessas posturas é errada, na verdade precisamos de ambas. Então fazer as duas com equilíbrio, sem exagerar demais em uma ou em outra, né? Nem esquecer por completo, nem ficar lembrando toda hora. Então é sempre bom ter essas duas acontecendo em momentos mais apropriados. Então enfrentar a dor de uma perda é geralmente considerado melhor do que tentar esquecê-la. Ignorar ou suprimir o sofrimento pode levar a problemas emocionais ou de saúde mental, como ansiedade e depressão, já que o processo de luto é uma resposta natural e necessária para a cura. Então, estar em luto é, na verdade, a cura para a tristeza da perda da pessoa, do objeto, do animal, ou o que quer que seja, né? É isso que a gente tem que entender. Então, enfrentar a dor inclui aceitar a tristeza e o vazio, refletir sobre o que foi perdido e gradualmente reestruturar a vida para dar novo significado à existência sem a presença do que se perdeu. Esse enfrentamento, quando guiado por apoio emocional e, se necessário, ajuda terapêutica, é considerado uma maneira saudável de avançar. Esse apoio espiritual pode ser um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa que não está tão triste porque não é membro da família, mas é alguém até que estava ligado a ele, porque através do amigo indiretamente conhecia a pessoa. Então, de certa forma, lembrar certas coisas, o que é que a pessoa gostaria, porque é uma frase muito comum, a pessoa diz assim: fulano gostaria que você não estivesse assim, fulano não iria gostar de ver você assim, coisas desse tipo, né? Ajuda, de certa forma, a pessoa fazer um exercício de mostrar uma lembrança que seja benéfica ali, porque é uma lembrança de aconchego, de possibilidade de ajudar a pessoa a lembrar do outro de uma maneira que seja orientativa, uma maneira que possa ajudar até a pessoa a se conduzir de uma maneira diferente diante da própria perda, diante da própria saudade. Há, porém, por outro lado, uma vantagem em não revisitar a dor continuamente, pois o excesso de foco na perda pode impedir a pessoa de seguir adiante e reencontrar satisfação nas demais áreas da vida. Para essa superação, o apoio da oração e da meditação é fundamental. No caso da meditação, mesmo para quem não é religioso. Então você veja aí que ele mostrou um lado e mostrou o outro. Então é importante também não ficar toda hora remoendo, toda hora lembrando, que aquilo só vai deixar a pessoa realmente muito triste e muitas vezes não vai fazer o desencadeamento das várias etapas do luto acontecer. Vai ter o momento da tristeza, mas você pode alimentar essa tristeza antes, se ela ficar durante muito mais tempo, ou muito tempo depois ainda, se você não der lugar à aceitação, não der lugar a todos os caminhos, todos os processos que as etapas do luto têm para dar para vocês, dentro dessa cura. É como se fosse mais ou menos quando você corta um pedaço da sua pele e um biólogo vai explicar cada estágio da regeneração da pele de novo, deixar ela acontecer naturalmente, sem jogar produtos que vão prejudicar, talvez colocando alguns produtos, botando atadura, protegendo,
para que a recuperação, a regeneração se dê o mais naturalmente possível. A gente não vai conseguir fazer com que recupere sozinho ou com algum elemento externo ou artificial, porque o melhor é a recuperação acontecer normal, mas quando se faz uma costura, quando se faz uma atadura, quando se faz um determinado tipo de curativo na pessoa, é para que ele possa ajudar na própria regeneração da pessoa. E é esse o processo que precisa acontecer para um terapeuta. É ele fazer todo o possível para que a regeneração, as etapas todas de luto aconteçam com naturalidade, mesmo havendo raiva, mesmo havendo tristeza, mesmo havendo em determinado momento uma dúvida, um questionamento sobre a existência de Deus, mas isso passa, espero que passe, porque em alguns casos até não passa, mas a pessoa consiga passar por todos esses estágios e chegue até a aceitação e se recupere, mesmo não esquecendo nunca mais da pessoa, mas tendo um lidar com isso melhor diante do futuro, né? Revisitar a dor constantemente pode cristalizar o sofrimento, levando a um ciclo de pensamentos negativos e potencialmente prejudicando a saúde mental. Alternar entre momentos de luto e períodos de distanciamento emocional permite que a mente e o corpo descansem, dando espaço para que outros aspectos da vida sejam vividos e apreciados. Isso é muito importante. Muita gente diz assim, ver uma série é uma coisa que é terapêutico para algumas pessoas, e muitas vezes as pessoas não dão nem chance. Eu vou ficar vendo série enquanto eu acabei de perder determinado parente meu, aí tem uma festa, tem uma coisa, se for uma festa assim, logo depois realmente fica um negócio estranho, mesmo que assim a pessoa até já se sinta mais à vontade. Aí a pessoa chega um momento que pensa assim, eu acho que é natural que depois de certo tempo eu vá até em um lugar que seja mais discreto, que vá participar de uma festa e isso anime a pessoa. Isso é perfeito, é natural, e a pessoa não precisa se sentir culpada por causa disso. Se ela está se sentindo à vontade para ir para a festa, ela deve ir. Não é o olhar dos outros e tudo mais. Quando eu digo que pode ser estranho, não é estranho no sentido de o olhar das pessoas dizendo assim, poxa, o parente morreu, já vai para uma festa. Né? Isso não deve ficar na cabeça preocupando as pessoas. É só assim, estranho no sentido da pessoa tentar trabalhar de tal maneira e conseguir se sentir bem. Se está bem, se sente bem de ir em um determinado evento festivo, não tem problema nenhum. Muita gente diz assim, eu não vou nem tocar música, porque se eu botar música, alguém do outro lado vai dizer assim, poxa, o parente dela morreu e está tocando música. Não é isso que vai ajudar a pessoa. A música pode ajudar até a pessoa a usar esse mecanismo, essa ferramenta para lembrar de uma coisa que a pessoa gosta, alimentar uma energia boa, uma energia positiva, incenso, ver algum vídeo no YouTube reconciliando isso até com essa função, ler um livro, ver uma série, ver um filme, até um filme que faz a pessoa ficar feliz, porque é um filme que a pessoa gosta muito, já viu inúmeras vezes e quer ajudar a ter um escape em determinado momento que não seja um escape tão brusco, né, e prejudicial. Tá? As tarefas do luto envolvem o seguinte, ainda, né? A gente nesse capítulo diz o seguinte, não podemos elaborar o luto de uma só vez e sentir toda essa dor afetiva sem descanso, mas não podemos elaborar o luto sem dar a nós mesmos o espaço para senti-lo. Portanto, o trabalho se torna um processo de movimentação entre o sentimento de dor e o revigoramento do corpo e da mente, por meio de algo que distraia ou reconforte e que permita um intervalo entre as ondas de emoção. Straub e Schultz, de 1999, é a citação dos autores. Então é importante que a gente trabalhe com esse processo todo, né, de alternância, de situações, e encontre coisas que às vezes façam a gente descansar dessa experiência emocional forte que é o luto, né? Então não esquecer, mas lembrar sem sofrimento ou culpa. Isso não é uma frase do livro, mas é uma síntese que eu trouxe. Eu trouxe até exemplo aqui de Wanda Maximoff, né, que é a Feiticeira Escarlate, e a perda dela do Visão, né, que fez ela até criar um mundo que fez as pessoas ficarem presas nesse mundo, para quem assistiu WandaVision, né, e acabou passou recentemente a série Agatha Desde Sempre, que foi um spin-off de WandaVision. Então o tema dessa série WandaVision é exatamente o luto. Então quem quiser aprofundar uma forma interessante de expressar o luto, de trabalhar o luto, criando até um mecanismo de escape, de fuga, que é reviver a fantasia de estar com a pessoa novamente. Isso também é muito interessante ver, né, a experiência dentro dessa série, como acontece, né, o luto, muito legal.
E depois vem os pilares da força, que vão ajudar as pessoas a se superar nessa experiência, né, de um autor chamada Julia Samuel, de 2017, é uma citação mais recente. Né? Então, relação com a pessoa que morreu, tentar alimentar uma relação diferente, agora tendo a pessoa distante porque não está fisicamente ali, a relação consigo mesmo, tentar trabalhar essa relação, estudar essa relação consigo mesmo, de entender como é que aquele luto se processou, o que mudou, o que fez a pessoa aprender com aquilo, a gente mesmo, no caso. Né? Então, expressão do luto, como ele se expressou, como ele aconteceu, como ele se manifestou, que coisas a gente acabou fazendo que não se reconhecia fazendo diante dessa situação. Então, analisar isso, ver o que aquilo tem a ver, porque se aquilo é um sentimento de culpa que está inconsciente pela morte, um remorso, alguma coisa assim que está inconsciente, trabalhar isso. Né? O tempo é um mecanismo dos mais fortes, então talvez um dos maiores remédios aí é o tempo, porque ele acontece naturalmente, não precisa nem a gente fazer nada. Só é bom que a gente dê tempo, né? Porque se uma pessoa termina com a vida também por causa da situação de luto que viveu com outro, nem vai dar chance para o tempo. É a única forma que a gente tem de cortar esse remédio, porque esse remédio acontece naturalmente. Depois, a mente e o corpo, alimentar a mente e o corpo com situações saudáveis e positivas, estabelecer limites, né, para o que vai ser feito e do que vai acontecer nas nossas experiências muito bruscas das emoções que acontecem, manter uma estrutura, né, entender a realidade. Dentro dessa estrutura entra a questão da religião, entra a questão da crença, entra a questão do que pensa sobre a morte, do que pensa que pode ter acontecido, o que vai repercutir na sua vida, no pensamento filosófico do futuro, e se concentrar, no fim das contas, se concentrar no processo todo e entender como que ele pode ajudar a gente nesse crescimento todo espiritual. E aí temos aqui uma outra perspectiva que eu acrescentaria importante, que é a crença na vida após a morte. Uma pessoa que acredita na vida após a morte, que é a vida verdadeira, a vida que existe de fato, que continua depois que a gente morre, tanto que muita gente prefere dizer que vida temos uma só e existência nós temos muito. Então acreditar na vida após a morte é algo que nos ajuda muito a ter uma força muito grande. Repare que a autora não colocou isso porque não tem uma abordagem espiritualista, mas a gente está aqui para justamente complementar. Por isso que a gente achou válido, porque poderia até alguém se perguntar assim, se alguém adquirir esse livro, ele não já vai ter as informações todas que você está trazendo, mas justamente o que vem daqui para frente, nesses slides próximos, é justamente o que eu tenho para acrescentar, de informações, ainda que poucas, porque não precisa a gente trazer para vocês tanto, por conta de que muitos que estão aqui também têm uma visão espiritualista, mas eu só vou fazer alguns links importantes. Primeira coisa é a ideia de que o consolo pela crença da continuidade da existência humana é algo muito forte, porque você saber que existe vida após a morte ajuda muito a gente a entender que aquela pessoa continua, que mesmo que você não pense que vai encontrar a pessoa depois, sempre se pensa e sempre se acredita, mas pode ser que quando você desencarne a outra pessoa já esteja encarnada de novo e você não encontre. Então, quem acredita na vida após a morte e na reencarnação pode ter essa situação, mas não é algo que você não precise ter tristeza por conta disso, porque a alma, em essência, ela vai se encontrar em algum momento lá no futuro, e quando se encontrar vai ser para trocar experiências, para trazer o que um viveu, o que o outro viveu, e isso somar de alguma forma dentro da experiência global que todos nós temos ao longo das nossas formas de existência na Terra, as formas de manifestação na Terra, né? Aí eu trouxe aqui uma lápide, né, que tem como legenda aqui o seguinte: ainda que apenas no legado ou na lembrança. Se uma pessoa estiver viva ainda que neste legado, já vai servir de consolo. Se uma pessoa não acredita na vida após a morte, ela vai acreditar pelo menos que esse legado permeia, continua existindo, vai sempre ser lembrada a pessoa. Então na lápide eu botei assim: sua partida foi apenas o início de uma presença eterna em nossos corações. Quer seja por rever no futuro, por ser uma pessoa que continua existindo depois da morte, porque existe vida após a morte, ou por conta das lembranças dos familiares, por conta do legado que deixou, por conta da existência na Terra, marcando sua história, sua presença aqui com alguma contribuição. O consolo pela possibilidade do reencontro futuro, que eu falei nesse instante. Então, poder encontrar o outro no futuro ou não vai ser uma incógnita, mas sempre vai ser possível num estágio mais à frente, pode ser não imediatamente depois, mas em algum momento da existência, se existir uma ligação forte entre essas duas almas, essas almas se encontrarão.
certo? Então aqui está mostrando uma pessoa que perdeu alguém, provavelmente um marido e uma mulher, e ele está aqui, de certa forma, não tão desconsolado, talvez porque sofreu muito e agora está tentando pensar na possibilidade de reencontrar essa pessoa no futuro. A morte está para a vida como a partida está para a chegada. Depois de florescer por um tempo, tudo morre até sua própria raiz. Esta volta é chamada de paz. Isso é uma antiga escritura chinesa. Então é importante a gente perceber que tudo morre, né? Tudo passa por uma transcendência. Tudo que é físico, pelo menos, que a gente conhece nessa existência, tudo que está até no nível emocional, no nível mental, morre também. O que não morre é a alma, o que não morre é o mental superior, né? O intuicional e o espiritual. Né? Então é o Atma, Buddhi e Manas superior. Então esses são os seres que continuam para a eternidade porque fazem parte da mônada, porque são a mônada, que é o ser imortal que está em nós, que corresponde à nossa individualidade, aquele ser que evolui. Então isso é o espírito e é o que permeia a humanidade, é o que vai continuar existindo eternamente. Esses poderão se encontrar no futuro, esses vão estar existindo eternamente, e isso é a representação da paz, da existência além da morte, além do mundo físico, e algo que pode nos ajudar até a manter essa paz viva, mesmo com a perda de alguém. Certo? Então, observar a morte em paz de um ser humano faz nos lembrar uma estrela cadente. É uma entre milhões de luzes no céu imenso que cintila ainda que por um breve momento para desaparecer para sempre na noite sem fim. Muito poético e bonito, né? E realmente é algo que nos ajuda muito a ilustrar essa realidade da presença da pessoa na Terra e depois a existência dela eterna após vida após vida, em outras existências, em outras experiências que a gente vai ter, voltando para a Terra, voltando para outros planetas, para outras experiências mais sutis, inclusive, planetas mais sutis que poderão abrigar a gente em estágios de evolução acima. Então, acredito que a cada estágio acima diminua um pouco mais esse apego e essa necessidade de estar sempre junto fisicamente, porque a gente vai estar junto por uma maneira não material, não física, dentro de uma transcendência do espiritual, da realidade mais sutil e profunda que é do ser que habita em nós. Né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para terem sempre notificações de vídeos que a gente trouxer aqui no canal sobre a cultura esotérica. Espero que vocês tenham gostado, agradeço por terem ficado até o final aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.